Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Sim, professor, estamos te ouvindo. Coisa boa. Tudo bem com vocês, né? Então, pessoal, antes de iniciar a nossa aula de hoje, quero relembrá-los, né, que a nossa segunda EVA vai ser do dia 18 ao dia 25, tá? Na próxima aula, procurem participar. Quem não está presente hoje, assistir a nossa aula depois, tá? Porque eu vou dar algumas dicas de estudo para a prova na próxima aula, tá? Pretendo fazer uma revisão, mas o que que eu vou cobrar na prova vai ser direito público e privado, vai ter algumas questões aí em direito público e privado e alguns anos do direito, mas na próxima aula eu vou entrar mais em detalhes sobre a prova, sobre o conteúdo de prova, tá bom? Com relação à atividade, eu passei aquela atividade para vocês, fazer em grupo. Eu não olhei ainda quem encaminhou, mas está no prazo ainda. Eu vou receber até a próxima semana, até o dia 15, é o último prazo para enviar essa atividade para mim. Ou seja, acho que, salvo engano, dia 15 vai dar uma sexta-feira, uma semana antes da prova. Tá? Então, avisem para todos que o prazo é até dia 15 para enviar aquela atividade para mim, tá certo? Pesquise com calma, mandem com calma, tá certo? Para fazer um negócio bem feito. E a nossa atividade, então, vai ser o quê? Vai valer de 0 a 3 pontos. O que eu vou considerar de 0 a 3 pontos? Como eu falei para vocês, essa atividade, tá? Vou considerar também aquela atividade que vocês estão fazendo lá na plataforma, né, lá no Saga, daquelas unidades, né, daquela parte da nossa disciplina que é online. Quem participar lá, fizer também, eu vou considerar alguma pontuação lá, tá? E também gostaria que vocês manifestassem. É lógico que não é para colocar o trabalho no fórum, o trabalho é para encaminhar para mim por e-mail, tá? O que eu gostaria é que vocês no fórum lá fizessem algum comentário, um breve comentário individual, tá? Quem fizer aí, eu posso pensar em dar um meio ponto aí extra, mas no fórum lá fazer um breve comentário dentro dessa discussão que vocês estão fazendo, esse trabalho para encaminhar para mim. Não quero nada extenso, nada longo, é só um breve comentário individual, tá bom? Tudo bem? Tudo certo. Então, tá bom. Eu vou seguindo aqui, então, na nossa aula, nosso conteúdo, tá? Na próxima aula a gente consegue concluir. Eu falei na aula passada, Professor, eu acabei de entrar agora, só sim. para recordar aí as atividades, quais são mesmo? Então, vamos lá. Aquela atividade que eu passei para vocês está lá na plataforma AVA. Quem não fez ainda, não tem conhecimento, acessam lá, tá? Fazer aquela atividade lá, acho que eu deixei fazer em grupo, acho que, salvo engano, foi até 4 alunos. Vocês vão pesquisar, né, sobre aquele lá. Aquela relação, responder aquela questão, qual é a relação aí do Estado, da sociedade, do direito, em face, ou seja, em relação a essa situação, né? Ou seja, essa interferência do Estado, a interferência, a participação da sociedade na busca desse controle dessa pandemia, desse estado de calamidade pública. Então, é isso que a atividade que vocês vão fazer. Acho que eu até estabeleci lá um limite de lauda de 3, no mínimo 3 laudas, 3 páginas, ou no máximo 6, tá? Lembrando que tem que ter a conclusão desse trabalho de vocês, né? Copiar na internet, colar, Ctrl+C, Ctrl+V, não. Então, vocês podem pesquisar assim na internet, tem um conteúdo extenso sobre isso, tá? Mas faça um breve comentário de algumas reportagens, de alguns autores, algumas publicações, mas faça a conclusão de vocês, tá certo? No final lá eu quero ver a conclusão de vocês. Eu falei para quem está entrando agora, fazer um comentário individual no AVA, tá? Lá no fórum, lá no nosso AVA, lá no fórum, onde está essa atividade, faça algum comentário, um breve comentário, né? Sobre a participação do Estado, a sociedade diante dessa mudança de comportamento, tendo que mudar, tendo que passar por um momento excepcional, né? Que é de extrema necessidade para todos, tá? De controle, até de regulamento com relação ao controle de comportamento do Estado como do indivíduo na sociedade. Tá? É isso. Tá bom? Seguindo, então, o nosso conteúdo, nós estudamos, então, direito tributário. Eu falei para vocês que direito tributário é um ramo do direito público, né? Praticamente, na aula passada, eu aprofundei um pouquinho mais sobre direito tributário. Tá? Vai cair algumas questões sobre direito tributário. Tá? Lembrando, estude lá a competência tributária que eu expliquei,
as espécies tributárias e principalmente com relação aos impostos estaduais, federais e municipais, tá? E só um detalhe, tá? Reforçando, ressaltando, para vocês não esquecerem, tá? Com relação ao Distrito Federal, que o Distrito Federal, eu falei para vocês que tem competência cumulativa, competência mista. O que é isso? Significa dizer que a Constituição Federal dá essa prerrogativa à autonomia à Constituição Federal de exigir os impostos estaduais e os impostos municipais. Por quê? O Distrito Federal não é dividido em estado, né? O Distrito Federal é onde está localizada ali a capital do Brasil, né? Então, o Distrito Federal também não é dividido em município, em cidades satélites, né? Por isso que ele tem competência de exigir, então, tanto os impostos estaduais como os municipais, certo? Pois bem, falei para vocês, dei a definição de contribuinte, falei que contribuinte não é consumidor, expliquei sobre obrigação tributária, falei que a obrigação tributária principal é pagar o tributo, tá certo? E também expliquei sobre o fato gerador. Mas na próxima aula eu vou voltar um pouquinho a revisar sobre isso, tá? O que eu quero que, e na próxima aula também, eu vou dar dica também de 4 artigos que está na lei, no Código Tributário Nacional, para vocês estudarem, tá bom? Então, pois bem, vamos continuar aí para a gente conseguir. Hoje não vai conseguir terminar todo o conteúdo, né? Eu vou ir até 40 minutos, que é o tempo aí desse aplicativo, tá? Mas não tem problema, na próxima aula fica faltando pouca coisa para a gente concluir, tá? Deixa eu liberar o Jordan aqui para entrar, o colega de vocês entrando aí, vamos lá. Então, pessoal, aí nós temos outro ramo do direito público, o direito penal. O que é o direito penal? O direito penal é justamente um ramo do direito público, tá? Que tem como finalidade estudar esse conjunto de normas jurídicas que regula o quê? O poder punitivo do Estado, né? Ou seja, tendo em vista o fato de natureza criminal e de medidas aplicadas a quem as pratica, segundo Magalhães Noronha, até dei esse conceito para vocês. Então, é isso, é um ramo do direito público porque ele vai estudar todas as normas, né, jurídicas, ou seja, as leis penais criadas pelo Estado com o objetivo que de punir, né? O Estado exercendo o poder dele punitivo, de aplicar pena a quem de direito, a quem de dever, no caso, ou seja, aquele que cumpriu alguma prática ilícita, criminosa, né, cujo essa conduta dele é um fato, né, uma conduta tipificada pela lei como uma conduta ilícita, uma conduta proibida, então essa lei ela vai estabelecer, então, uma pena, uma sanção, né? E aí tem vários tipos de sanção, né? Sanções, penas restritivas de liberdade, né? No caso de detenção, de reclusão, penas restritivas de direito, né? Pagamento de multa, tá? Então são vários tipos de penas aplicadas em diversas leis que tratam dessa questão do poder punitivo do Estado. A lei principal, só para vocês entenderem, a lei principal que é estudada no direito penal é o famoso Código conhecido Código Penal, né? Nosso conhecido Código Penal, que é de 1940, ele entrou em vigência em 1941. Então, vários especialistas de direito penal, não sou especialista de direito penal, mas vários especialistas, estudiosos de direito penal, já falam que o Código Penal nosso já está ultrapassado, né? Que precisa mudar o Código Penal, né? Embora várias das leis já alteraram alguns dispositivos do Código Penal, a Lei Maria da Penha, lei da UECA, da criança, do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, tem várias leis, né, que estabelecem, né, penas, sanções punitivas, né, de autores, de pessoas, de indivíduos que cometem algum determinado tipo de conduta que causa alguma violência, né, ao direito de determinada pessoa, né? Direito patrimonial, direito da propriedade, não? Então viola o direito da personalidade da pessoa, né, o direito patrimonial, né, o direito da propriedade da pessoa, né, a violência contra a saúde da pessoa, né, às vezes a pessoa pratica uma conduta violenta com relação à agressão física, né, ou seja, a saúde física, mental, psicológica de determinada pessoa. Então, essa conduta é tipificada como crime pelo Código Penal e outras leis também vigentes no país, tá? Só para vocês entenderem, então, direito penal é porque é aquilo que eu falei para vocês. É direito público porque é uma lei, é um conjunto de normas que estabelece regras, ou seja, que vai atender todo o interesse da sociedade, quer seja na defesa de direitos, né, assegurar direitos, como também exigir cumprimento de obrigações, cumprimento de deveres. É uma pena, uma sanção, você cometeu um determinado vício, ou você então vai ser responsabilizado por isso, né?
quer seja responsabilizado por algum dano material, né, dano pessoal, aquilo que eu já expliquei, tá? E o código, desculpe, o artigo 5º da Constituição Federal, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura do artigo 5º, tá? Leia lá uma, duas vezes, porque na próxima aula eu vou citar alguns incisos, tá? Do artigo 5º do Código, aliás, da Constituição Federal de 88, não do Código Penal. Na próxima aula, na revisão que eu vou fazer, eu vou citar alguns dispositivos para vocês lerem e estudarem, porque eu vou cobrar na prova, tá? É bem tranquilo, bem fácil. Então, olha só. Então, esse é o direito penal. Então, o direito penal, só para vocês lerem, não vou ler todos, se está no material de vocês, vocês leem em casa, lá o artigo 5º, tá? Mas o inciso 39, ele dispõe lá na Constituição Federal, no artigo 5º, o inciso 39, né? Está lá em Algarismo Romano, 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunição legal. O que é isso? Olha, que para ser crime, uma conduta para ser definida como crime, né? É necessário o quê? Que tenha uma lei que estabeleça como crime. Lá no tributo, eu não falei para vocês que para caracterizar a obrigação de pagar um tributo tem que ter uma lei definida que estabelece a obrigação de pagar um tributo? No penal, para ser crime, para minha conduta ser tipificada como crime, tem que ter uma lei, então, que estabelece que essa conduta minha é criminosa, e a lei não somente vai estabelecer essa conduta, esse fato como um tipo penal, né? Como uma conduta criminosa, como também vai estabelecer a sanção, a pena, se é a multa, se é pena de restrição de direito, né? Ou restritiva de liberdade, tá? Então, isso é que trata o Código Penal, né? E é estudado dentro do direito penal, esse conjunto de normas jurídicas que regulam, que tratam sobre esse poder punitivo do Estado com relação à prática cometida os indivíduos na sociedade, tanto pessoa física como pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica também ela pode cometer algum crime, né? Praticar algum crime, tá? Ok? Isso é estudado em direito penal. Em direito penal, eu estabeleci lá sujeito ativo e passivo, falei quem que é o sujeito ativo no direito penal? É a pessoa que pratica o fato considerado como crime. Então, aquela pessoa que violou, né? Violou uma norma, violou uma regra, uma conduta, né? Então, ela causou algum dano a determinada pessoa, tá? Furtou, roubou, né? Praticou crime de furto, de roubo, agrediu determinada pessoa, né? Praticou uma violência, cometeu um homicídio culposo ou danoso ou doloso, né? Tem alguns tipos de conduta que o indivíduo ele pratica por dolo ou culpa. Dolo é a própria manifestação de vontade, a pessoa assume um risco da conduta dela, né? Então, dolo ou culpa é isso. Dolo, ó, homicídio doloso. O que é homicídio doloso? É um crime. Nós já conhecemos o que é homicídio, né? Homicídio. Mas dolo, quando pratica com dolo, é porque tem vontade de praticar aquele crime, né? A pessoa tem consciência, né? Suma consciência do que ela está praticando, né? Então, ela vai assumir o risco, né? Da pena lá, da conduta dela praticada. Agora, o homicídio culposo, nem sempre a pessoa que é culposa, lógico que ela vai ter uma participação de culpa, sim, mas ela não tinha vontade de praticar aquilo, né? Tá? Então, são vários tipos de crime, aqui alguns exemplos que eu dei para vocês, tá? Que é tipificado pelo Código Penal. Então, é aquele que pratica o fato considerado como crime, e esse é o sujeito ativo. O passivo é a pessoa que sofre o crime, então, no caso, é a vítima. Né? No caso do furto do veículo, é o proprietário do veículo. Né? Uma agressão, aquele que sofreu agressão. Né? No Brasil, é proibida a prática de tortura, né? Matar é proibido no Brasil, salvo em legítima defesa, mas tem que ser comprovado se é legítima defesa, tá? Então, são várias situações que é previsto no nosso direito, estudado dentro do direito penal. Tipo penal. O que é um tipo penal? Aquilo que eu expliquei. É a conduta criminosa. É a conduta prevista em lei. Então, quando vocês viram lá, tipo penal, vocês vão lembrar que tipo penal é a conduta, é o comportamento daquele indivíduo, da pessoa que praticou um crime, praticou um ato ilícito previsto em lei. A lei estabeleceu que aquela conduta dele está tipificado, né, em determinada lei como um crime. Por isso que é tratado, é definido, é estabelecido como tipo penal. Tá? Aí as penas, como eu já expliquei algumas, pena restritiva de liberdade, restritiva de direitos, de pagamento de penalidade, de multa. Tá? Está no material de vocês lá, não vou aprofundar aqui, até dei algumas definições para vocês lá, privativo de liberdade, o que é, né? Reclusão e detenção, pena restritiva de direito, prestação pecuniária, perda de bens e valores, né? Os bens ser confiscados para pagar determinada pessoa, praticou um dano material, né?
e não quer pagar. Então, a justiça vai determinar, o Estado exercendo o poder punitivo, poderá, então, determinar que esse bem seja da pessoa, né, seja utilizado para garantir o direito de outrem, né, de outra pessoa, de determinada pessoa, que é a vítima, que é o sujeito passivo nessa situação que envolveu a prática de uma conduta ilícita, né, uma conduta criminosa. Pois bem, aí alguns crimes, eu relacionei para você alguns crimes, tá? Para vocês, já citei alguns aqui, tá? Mas para vocês lerem, o material está bem claro, bem estabelecido, coloquei isso bem objetivo, mas classifiquei alguns crimes importantes para vocês só conhecer, alguns vocês já conhecem, né? Como o homicídio, já falei, matar alguém, esse matar alguém, o homicídio pode ser culposo ou doloso, como eu expliquei, o dolo, sempre aquela vontade de praticar, né, um crime, uma conduta criminosa, ilícita, eu tenho consciência, então eu pratiquei consciente, se eu pratiquei de forma consciente, eu assumi o risco daquela conduta, então eu pratiquei com dolo. O que difere isso? A pena, pessoal, na lei, a pena, geralmente quando no caso de homicídio doloso, a pena é mais grave, né? Tem determinado tipo de crime que a pessoa pratica, a pena ela vai agravando, né? Vai aumentando. Né? Por isso que condena. Às vezes a pessoa é condenada a 100 anos de prisão. Né? A pessoa foi cometer um crime, ela praticou um homicídio doloso, ela teve ocultação de cadáver, né? Ela premeditou esse tipo de crime. Então, isso no final, lá o juiz vai fazendo a contagem, né, da pena desse indivíduo que praticou determinada conduta criminosa, chegando às vezes aí 50, 60, 70, até mais de 100 anos. Professor, mas aí a pessoa já morreu, vai ficar presa esse tempo todo? Não. Por mais que a somatória desses tipos chegue a um determinado tipo de pena, né, nesse exemplo que eu estou dando, mas no Brasil o máximo de tempo que fica preso, tá, é 30 anos. 30 anos. E mais, se a pessoa tiver bons antecedentes, cumprir um sexto da pena, não tiver nenhum problema, né, dentro do cumprimento da pena dela, ela pode responder depois em liberdade, tá? E muda de regime. A gente fala progressão de regime. Ó, regime fechado, depois semiaberto, depois regime aberto, tá? Só para você entender, isso eu não vou cobrar na prova. Eu quero só que vocês entendam o objetivo do direito penal, né? O que é estudado em direito penal. Como eu falei para vocês, leia o artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Na próxima aula eu vou citar alguns para vocês estudarem para a prova. Lógico que não vai ser todos, que lá tem mais, acho que salvo engano, 73, não vou cobrar todos. Só vou citar alguns na próxima aula para vocês estudarem para a prova. Quero que vocês façam a leitura, tá bom? Entender o que é sujeito passivo, aliás, ativo e passivo, aquilo que eu expliquei. Ativo é o que praticou o crime, passivo, sujeito passivo, no direito penal, é aquele que sofreu, né, a prática de uma conduta criminosa, é a vítima. Tipo penal, o que é tipo penal? Conduta descritiva prevista em lei como um ato criminoso, como um ato ilícito. É isso que a gente vai estar cobrando, caindo alguma questão na prova com relação a isso, tá? Algumas espécies de crime eu coloquei para vocês lá, o que é difamar, o que é injúria, né? Calúnia, furto, roubo, estupro, peculato, né? Eu coloquei calúnia. O que é calúnia? Às vezes as pessoas têm muita confusão, né? Calúnia, pessoal, difamação e injúria são crimes contra a honra da pessoa, tá? Contra a honra da pessoa. Então, calúnia é o quê? É imputar falsamente fato definido como crime, como roubo. O fato deve ser tipificado como crime. A pessoa que trabalha na empresa fala, você roubou, essa pessoa furtou. Né? É lógico que o roubo tem que ter prática de violência, tá, pessoal? É a diferença de furto com roubo. Deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. Acho que eu coloquei. Sim, coloquei. Então, furto é subtrair para si ou para outrem sem violência, coisa alheia móvel. Né? Então, se a pessoa praticar um furto sem qualquer ato violento, de violência contra aquela pessoa, é furto, não é roubo. Então, vocês viram a gravidade da conduta. Se é mais grave o roubo, porque teve a prática de violência, é lógico que o roubo, então, a pena vai ser mais severa, mais dura. Tá? Então, tem essa distinção entre furto e roubo. Tá? Roubo, subtrair coisa móvel alheia, determinada pessoa, pessoa física ou empresa, pessoa jurídica, tá? Para si ou para outrem, com emprego de violência ou grave ameaça. Né? Então, se a pessoa começar a praticar calúnia, é isso, é você começar a atingir a honra da pessoa sem você realmente ter certeza daquilo. Porque se você cometeu um ato de calúnia, você tem que provar. Falar que a pessoa está furtando, está roubando,
né, praticou esse tipo de crime, isso vai denegrir a imagem, a honra de determinada pessoa. E a pessoa pode tanto ir na delegacia da parte, né, registrar uma queixa-crime, tá? Porque não é crime ainda, é uma queixa-crime, vai ser investigado e tudo, a pessoa vai ter que comparecer lá para provar que realmente o que ela falou é verdade. Porque senão ela vai responder tanto na esfera penal, como também na esfera civil. Na esfera civil vai pedir o quê? Vai pedir indenização por dano moral. Indenização por dano moral. Tá? Difamar uma pessoa também é crime contra a honra da pessoa. É imputar fato ofensivo à sua reputação. Então, difamação é você ofender a reputação de determinada pessoa. Tá? Injúria. Injúria está muito relacionada a xingamento. Então, se você está a xingar a pessoa com palavra de baixo calão, né? Então, é a forma também que você está ofendendo a dignidade daquela pessoa, né? O decoro daquela pessoa. Então, se não há imputação de fato, mas uma opinião, nesse caso de xingamento, aí é a prática de injúria. Tá? Então, são 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Tá? Bem tranquilo, depois vocês leem o material lá, mas é isso que eu expliquei. A diferença é essa: calúnia é mais grave. Se falar que a pessoa roubou, furtou, né? Praticou determinado crime, mas sem provar, você está caluniando a pessoa. Tá? Agora, difamar é você praticar um determinado fato de ofensivo contra a própria reputação dele, né? Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, né? Então, além de ser uma difamação, pode gerar até um ato de preconceito, discriminação também, tá? Então, é isso, a distinção, ok? Estupro também é crime, constranger mulher com conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, né? Aqui não é só, hoje em dia, estupro não é só conjunção carnal, né? Não é só a pessoa praticar esse ato, né? De conjunção carnal. Às vezes, um simples gesto de atitude, comportamento, gera também esse crime, essa prática de crime de estupro, tá? Peculato é relacionado a crime de funcionário público, é a pessoa que trabalha em alguma empresa pública, né, uma instituição pública, e ela trabalha na gestão, no controle, vamos supor assim, de finanças, né, de recursos públicos. Então, se ela praticar, por exemplo, um desvio dessa finalidade dela, né, tirar proveito para a própria ou para determinada pessoa alheia, está praticando peculato. Vou dar um exemplo para vocês: eu não sou policial, sou policial, eu sou um funcionário público, né? Então eu trabalho com um veículo público, né? Estou citando policial, mas pode ser outro tipo de servidor público que tem seu poder ali para exercer a sua função. Um veículo, pode ser um veículo. Se eu utilizar esse veículo para pegar meu filho na escola, né? Para levar minha esposa para o shopping, tá? Ou para passear no final de semana, ou seja, eu estou praticando um crime de peculato, porque eu estou utilizando um patrimônio público, não é meu, é público, em razão da minha função no meu cargo, tá? Para meu proveito. Para meu proveito, eu aproveitar a lei de outra pessoa, né? Então, não posso, isso aí é um crime, tá? Eu posso responder por isso na esfera penal, ok? Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilo? Ok? Alguém manifeste aí, por favor? Tudo bem? Tudo bem, Tudo, professor. professor. Ó, então vamos seguindo aí. Aí eu coloquei para vocês o material lá, o peculato, que é crime praticado pelo funcionário público, tá? Coloquei corrupção passiva, que a gente vem falar muito em corrupção. O que é corrupção passiva e corrupção ativa? Eu sei que corrupção é crime, né? Ou seja, é um funcionário público, é um representante público, é um político, é um representante da sociedade que praticou a corrupção, ou seja, ele, no ato do exercício da função dele, né? Do poder que ele tem, da autonomia que ele tem, ele tirou proveito para ele mesmo ou para terceiros, né? Aí eu, enquanto lá na Receita Federal, auditor fiscal, dá um jeitinho para você, porque eu te conheço, está na sua empresa, né? Conheço você, aí você tem uma empresa, cai lá em algum procedimento de fiscalização tributária e eu dou um jeitinho para você lá, para você pagar menos tributo, às vezes não pagar nada, né? Eu, fiscal da prefeitura, dá um jeitinho para você lá de você pagar menos tributo, né? Um imposto lá, uma multa, eu dou um jeitinho para você nem pagar essa multa, tá? Então, isso é crime, porque eu estou o quê? Utilizando da minha função, da minha autonomia, tá? Para favorecer um terceiro, favorecer uma pessoa,
Então, isso é crime, né? Porque o funcionário público, o servidor público, tem que ser imparcial. Nós vimos lá no LIMP, no direito administrativo, a impessoalidade, né? Já se fala muito em impessoalidade, imparcialidade. Então, se você amanhã é um auditor fiscal, é um servidor público, você tem que ser imparcial, tá? Você tem que ser, a sua função é totalmente em busca de interesse público, tá? Não interesse seu ou de terceiro. Então, vamos lá, corrupção passiva. Vamos entender corrupção passiva e ativa. Passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, olha só, solicitar ou receber para si ou para outrem. Esse outrem é um termo utilizado, uma linguagem jurídica utilizada lá no direito, tá? Outrem significa um terceiro, uma outra pessoa, tá? Simples assim. Então, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, olha só, ou antes de assumi-la até, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, é aquilo que eu expliquei, né? Eu sou funcionário público, dentro da minha função, então, exercendo a função até antes de assumir, ou até em razão dessa função minha, eu buscar a vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem, né? Aceitar presentinho, né? Então, não pode, eu funcionário público, não posso ficar aceitando presente, né, de terceiros, né? Mesmo que eu esteja agindo corretamente, não posso, né? Porque isso pode configurar uma certa vantagem, né? Então, não posso, tem que ter muito cuidado quanto a isso enquanto servidor público, né? Quanto no exercício da minha função, dentro da autonomia que eu tenho pelo cargo que eu exerço, isso independente da função, tá? Então, pessoal, corrupção passiva é isso, por isso que fala corrupção passiva, ou seja, é eu receber, ou eu vou solicitar para determinada pessoa, ou a pessoa me oferece, aquele exemplo que eu dei para vocês, e eu aceito, né? Ou seja, mas é lógico que essa pessoa oferece para mim é porque ela está querendo alguma vantagem ali, né? Ela está querendo obter algum benefício. Então, tem que ter, eu não posso fazer isso porque é prática criminosa. Além de eu poder responder um processo administrativo, eu poderei ser exonerado do meu cargo público. Eu tenho estabilidade, porque eu sou funcionário público, né? Passei no concurso, estudei, passei no concurso. Se eu fizer uma besteira dessa, eu poderia até ser exonerado do meu cargo público, como você já viu no noticiário, e alguns que já foram até exonerados do cargo público, né? Você deixa de ser servidor público sem qualquer vantagem, tá? Perde tudo que ele conquistou. Às vezes ele está para aposentar lá, faz uma besteira e perde tudo. Ainda vai responder na esfera penal e às vezes até é preso, né? Então, é um cuidado, é uma atenção que tem que ter com relação ao cumprimento da função pública, a relevância que tem a do exercício enquanto servidor público, tá? A corrupção ativa é oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-la, praticar, omitir ou retardar o ato de ofício. Então, vamos lá, vamos entender. A corrupção passiva é cometida por quem? Pelo servidor público, pelo funcionário público. É quando ele fala solicitar ou receber. Eu estou solicitando, eu estou recebendo, tá certo? Para facilitar para você. Aquele exemplo que eu dei lá para vocês, tá certo? E a corrupção ativa é diferente. A corrupção ativa é quem oferece e promete vantagem devida para o servidor público. Lembra dessa corrupção da Lava Jato que teve aí? Odebrecht, outras empresas lá, Odebrecht, diretor da Odebrecht praticou corrupção ativa. É isso aqui, ó. Ele praticou corrupção ativa porque ofereceu vantagem, né, recursos financeiros, valores, altíssimos valores, para ter um benefício ali num processo de licitação para a empresa ganhar um determinado contrato com o governo, porque é rentável, né, gera bilhões de dinheiro, né? Então, ou seja, é uma corrupção ativa praticada pela pessoa jurídica, até por gerente, ou diretores, ou sócios da própria empresa, né? Então, a corrupção ativa é praticada por um terceiro, né? Quer seja um representante da empresa, lógico, né? Um representante da empresa praticou com o objetivo de oferecer alguma vantagem devida, tá? Isso em todos, tanto a nível de governo federal, estadual ou municipal, tá? Já o estelionato, todos já conhecem, é outro crime também, que é obter vantagem para si ou para outro, vantagem ilícita, causar prejuízo alheio, né? É utilizar de meio fraudulento, né? O estelionato é bem tranquilo. Quando fala praticou estelionato, você já liga estelionato a uma prática de fraude, de fraudar alguém, né? É manipular alguém ali para obter vantagem própria,
né? Então, estelionato é nesse sentido aí, tá? Tudo bem, pessoal? Então, direito penal é isso, basicamente é isso. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão de direito penal, tá? O nosso tempo está quase terminando, 40 minutos, está em 32 minutos, tá? Eu só vou entrar um pouquinho em direito civil e vou concluir a explicação de hoje, parar por aqui, e na próxima aula eu vou falar um pouco sobre direito, concluir direito civil e direito empresarial. E aí eu vou dar um tempo para a gente falar da prova, tá? Se vencer os 40 minutos, não preocupem, eu atualizo assim, a gente retoma, só para a gente tratar alguns pontos importantes que, para mim, é mais importante, agora você vai estudar essa parte de direito público e privado, mas eu vou dar dica para vocês, alguns artigos que eu quero que vocês estudem, porque já está como questão de prova, tá? Tudo bem? Pois bem, então olha só, pessoal, até o direito penal, alguns exemplos, eu falei de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito tributário, falei de direito ambiental, não entrei em direito ambiental aqui, eu falei de direito tributário, mas esses ramos do direito é ramo do direito público, tá? E um dos ramos do direito privado agora, que a gente vai ver, nós temos no direito privado, temos direito civil, tem o direito empresarial, tem o direito do trabalho, tá? Aquilo que eu falei para vocês, é só para vocês terem uma noção. É lógico que eu não vou aprofundar no estudo de todos os direitos, porque é uma matéria bem complexa, é um conteúdo mais denso, né? E tanto é que alguns cursos têm uma disciplina dessa específica, por exemplo, administração, eu sei que tem lá, vocês vão estudar lá no curso de administração, direito do trabalho, acho que a professora Débora, né? Não sei, acho que tem direito empresarial também, acho que tem direito empresarial, tá? Vou falar um pouquinho sobre direito empresarial, um ramo do direito privado, e no curso de contábeis tem direito do trabalho no segundo período, né, direito empresarial no terceiro período e direito tributário no quarto período, onde vocês vão aprofundar mais o estudo desses ramos do direito público e privado. Tá bem, pessoal? Tudo bem? Sim, senhor. Ok. Então, olha só para a gente concluir, então, a parte de direito civil a gente vai ver na próxima aula, que trata, quando fala de direito civil, civil está relacionado com as pessoas físicas e jurídicas, aqui já não tem a participação do Estado, tá? Aqui são as relações jurídicas, comportamentais, que envolvem pessoa física ou pessoa jurídica. Por isso que é estudado o direito civil, esse conjunto, né, esse arcabouço legal, ou seja, esse arcabouço é o conjunto de normas, de leis, tá? Que regula o comportamento do indivíduo, da pessoa na sociedade. Aquilo que eu sempre falei para vocês. Por isso que chama de direito civil, ou seja, pessoa física com a pessoa física, pessoa jurídica, a pessoa jurídica, pessoa física, a pessoa jurídica. Então, o direito civil estuda, né? A atividade econômica empresarial, estuda a relação de casamento, né? Estuda a relação de direito de família, tá? Isso é estudar direito civil. No caso de sucessão hereditária, tá? Quando a pessoa falece, tem patrimônio, partilha entre herdeiros, então é estudado também direito civil, tá? Então, por isso que fala direito civil, né? É o ramo do direito privado que estuda as relações jurídicas entre si das pessoas físicas e jurídicas e ou com relação aos bens patrimoniais. Esse é o conceito que eu coloquei para vocês lá no material. Tá? E aí vem alguns direitos civis. Aí a principal lei de direito civil é a Lei 10.406 de 2002, o Código Civil Brasileiro. Tá? Na próxima aula eu vou entrar um pouquinho na definição de pessoa, personalidade, direito de personalidade das pessoas jurídicas também, falar um pouquinho sobre isso. Tá? Inclusive, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura. Pega um material lá de direito civil, quem está acompanhando os slides aí, eu coloquei alguns artigos para vocês lá. Eu coloquei o tópico e na frente está o artigo. Faça uma leitura, por favor, para mim, desse artigo. Tá? Só faça uma leitura só, não precisa decorar nada, não. Faça uma leitura para vocês acompanharem na próxima aula o raciocínio, que eu vou explicar cada tópico desse aí. Né? Direito da personalidade, da capacidade civil, direito da personalidade, das pessoas jurídicas. Quem que são as pessoas jurídicas de direito público? Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Isso eu vou explicar na próxima aula, porque vai cair na prova. Isso aqui eu vou cobrar que é importante, vocês precisam conhecer isso. Mas façam a leitura, vocês leem, lendo isso aqui, esse artigo, vocês vão entender. Aí na próxima aula explicando, vai ficar mais fácil ainda de vocês não esquecerem. Tá bom? Sim, senhor. Tudo bem? Então, ótimo. Aí a gente vai terminar direito civil na próxima aula. Eu vou entrar uma parte de definição só em direito empresarial, no empresarial também não vou aprofundar, tá?
e aí eu vou falar da prova. Então, aqui a gente tem material, conteúdo suficiente para fazer uma segunda VA, tá? Bem tranquilo, tá certo? Porque a gente iniciou em direito administrativo, falei direito tributário, direito penal, essa parte de direito penal, as características de direito penal, direito civil, vou aprofundar um pouquinho mais, direito empresarial também, entender o que é empresa, atividade econômica empresarial também, tá? E alguns artigos eu vou dar para, na próxima aula, citar para vocês alguns artigos de cada ramo do direito desse, tributário, empresarial, só para vocês lerem e estudarem também, que vai ajudar no estudo que vocês já estão fazendo, nesse material que eu já disponibilizei. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse final aí? Alguma dúvida? Não, né? Alguém? Professor, eu queria saber na questão da avaliação, quanto é que vai valer a segunda VA Segunda VA vai valer... e essas atividades que estão aí. A segunda VA vai valer 70 pontos, tá? 70 pontos. Eu falei para vocês, esse trabalho que vocês vão enviar para mim, o trabalho, mas eu pedi para quem entrou depois, se não ouviu, eu pedi para postar no fórum lá algum comentário, um breve comentário sobre essa atividade que vocês estão fazendo, que eu vou dar meio ponto aí, esse para quem comentar, tá certo? Então, atividades vocês vão encaminhar para mim, mas também aquelas atividades que vocês fazem lá no AVA, eu somo aí mais um ponto para chegar nos 3, tá? A atividade, então, vai valer de 0 a 2. Quem fizer aquela atividade lá, eu vou considerar até um ponto. Quem fez, eu vou dar um ponto, tá? Independente se acertou, errou. Aquela atividade lá, daquelas questões que vocês estão fazendo aí, né? Naquela semana, acho que 1, 2, 3, tem um cronograma lá, né? Dentro daquela plataforma do EAD. Eu tenho esse acesso lá, então eu acompanho. Aí eu vou somar mais um ponto para aquela atividade lá, tá certo? E aí, acho que foi o Joaquim que perguntou, e aí quem postar alguma coisa individual aí, um breve comentário no fórum, eu vou dar mais meio ponto extra, tá bom? Meio ponto extra. É só entrar no fórum lá, fazer um comentário sobre essa intervenção do Estado, da sociedade, do direito também. Um breve comentário, tá bom? Professor, essas atividades aqui que eu estou filmando, valem quanto? Essas instituições? Sim, Cada atividade dessa aí são 5 perguntas. Essa atividade aí estão fazendo mais para as unidades, acho que vale só 5 10, porque a prova era para valer até 95 e 5 pontos aí para chegar a 100 pontos, essas atividades aí, mas eu estou fazendo diferente. O que eu estou fazendo? Eu vou considerar quem fizer essas atividades aí, cada atividade dessa aí no final, independente do 10 que vocês tirarem, da pontuação que corresponder a isso aí, eu vou dar um ponto, tá? Então, esse aí vai valer um ponto de todas elas, e aí mais até 2 pontos daquela atividade que vocês vão encaminhar para mim, totalizando 3. E quem fizer algum comentário no fórum lá, eu vou dar meio ponto extra, tá certo? Meio ponto extra, tá bom? Tá.